Então, continuando aí falando de memórias, né, na forma aí de circuito integrado, as memórias semicondutoras, a gente pode classificar elas em dois tipos: as memórias voláteis e as não voláteis. As memórias voláteis são aquelas em que, enquanto elas estiverem energizadas, elas retêm informação. Só que quando a gente desliga e desenergiza a memória, ela perde toda a informação. Então, isso aí é, por exemplo, a memória RAM, né? A memória RAM do computador é uma memória volátil. Se você desligar o computador, tudo que tiver dentro da memória RAM, os dados vão se perder. Então, assim, até mais antigamente, né? Quando você estava trabalhando, por exemplo, num documento lá de texto, estava digitando lá um texto no Word, por exemplo, e você desligasse o computador, acontecia que muitas vezes você perdia lá o seu trabalho inteiro. Por quê? Porque tudo que você está digitando, né, o seu texto, o seu trabalho, ficava armazenado na memória RAM. Então, quando desligava o computador, todo o seu trabalho era perdido. Hoje em dia, a Word, por exemplo, o que eles fazem? À medida que você vai digitando no texto, de tempos em tempos, automaticamente, o Word ele já vai salvando o seu texto que está na memória RAM e vai armazenando no HD. Então hoje eles já arrumaram esse problema que tinha antigamente. Eles pegam, de vez em quando, eles pegam o que está na memória RAM, no texto na memória RAM, né, e joga para o HD. Mas, então a ideia de memória RAM é você desenergizou ela, ela perde os seus dados. E outro tipo de memória são as memórias não voláteis. Essas memórias, mesmo que você desenergize a memória, ela mantém o dado, né? Então, vamos pensar aí, né? A memória, eu citei como exemplo aqui memória flash. Então, vamos pensar, por exemplo, no pendrive, né? O pendrive é uma memória não volátil. Por quê? Você grava o pendrive, você coloca aí no computador, grava os dados, né? Depois você tira, desenergizou, mas mesmo desenergizado, quando você coloca o pendrive de novo, a informação mantém. Então, aquele dado, aquela memória do pendrive é uma memória não volátil, porque mesmo desenergizando, a memória mantém os dados lá. Então, a gente pode tentar separar as memórias aí, né, classificar essas memórias em cinco diferentes, né? Primeiro, memória RAM é memória de acesso aleatório, é uma memória volátil, né, que a gente acabou de falar, ou seja, se você desenergizar ela, ela perde os dados. E só que memória RAM, que a gente chama de memória de acesso aleatório, significa que você consegue acessar os seus dados de forma normal. Você passa o endereço para a memória e ela vai fornecer os dados aí. Então, aleatoriamente, eu posso pegar qualquer endereço e jogar lá que ela vai fornecer para mim. Essa memória é volátil, né? A próxima memória, que é chamada de memória ROM, é uma memória somente de leitura. Significa que é uma memória que você só pode ler dessa memória. Ou seja, se você vai comprar ela, você vai comprar de fábrica, ela já vem gravada, os seus dados dela já vêm gravados. A única coisa que você pode fazer é ler esses dados. Só que essa memória é uma memória não volátil. Significa que não tem problema. Se você desenergizar, ela continua tendo a informação aí. Na verdade, todos esses quatro de baixo aqui são memórias não voláteis. A única memória volátil que tem é essa primeira, a memória RAM. As outras todas aqui são não voláteis. Só que a primeira é somente leitura. Aí o segundo tipo de memória é uma memória programável uma vez só. Ou seja, você compra ela de fábrica, ela vem sem nenhuma informação. Aí você grava essa informação uma vez e nas próximas vezes ela só pode ser lida. Então você só tem a opção de gravar essa memória uma vez só. A partir daí, os dados já só podem ser lidos. Então ela é programável apenas uma vez. A próxima memória, que é a EEPROM, é uma memória que ela não vem gravada, né? Você compra ela em branco. Você grava uma vez e você só pode ler ela, certo? Então você gravou ela e só pode ler. Só que a diferença é que ela tem o opcional de ser apagada.
de você conseguir apagar ela. E você apaga ela através de luz ultravioleta. Normalmente essas memórias, antigamente era mais comum, hoje já não sei nem se existe mais para comprar. Mas elas têm um vidrinho no meio dela em que você fica lá incidindo luz ultravioleta durante um tempo e essa memória vai ser apagável, né? Ela vai apagar. Só que ela é do tipo apagável, você apaga toda a memória, né? Você vai lá, apaga toda a memória e depois você pode gravar de novo. Depois que você gravou, de novo, aí o que você faz? Só pode ler. Para você regravar, você tem que apagar ela com luz ultravioleta durante aí 20 minutos, né? Um tempo razoável aí. E o outro, o último tipo de memória, que é a EEPROM, né? Ou E2PROM, que é uma memória em que a ideia é ser parecido com essa aqui de cima, só que ao invés de ser apagável com luz ultravioleta, você consegue apagar e escrever eletricamente. Então, ela funciona como se fosse um chip normal, sem nenhum outra coisa a mais adicional aí, com luz, né? É um chip normal, apagável eletricamente. Então, é um chip que você vai lá, se dá um comando para o chip, ele vai lá e apaga, né? Aí, e tem por último que a gente pode entrar aqui, como se fosse uma E2PROM, que é uma memória flash, que ela tem algumas características aqui diferentes dessa E2PROM, mas a ideia é a mesma, né? Você apaga e escreve eletricamente. Só que essa memória é um pouco mais rápida, né? É uma memória flash. Normalmente a gente utiliza essa memória flash para armazenar programa. Então, quando você quer armazenar programa, normalmente você usa a memória flash. E a memória E2PROM no microcontrolador, por exemplo, ela é utilizada principalmente quando você quer gravar dados que não podem ser apagados. Então vamos imaginar que você está desenvolvendo um sistema de controle de acesso em que as pessoas precisam digitar a senha para conseguir entrar numa sala, por exemplo, né? Então você não quer que perca todos os dados dos usuários caso desligue a energia. Você quer que quando volta o sistema, você quer que todos os dados estão cadastrados de forma correta, de forma que a pessoa chega lá e digita a senha e consiga entrar na sala, né? Então, nesse caso, a gente é, precisa armazenar a senha de todos os usuários numa memória não volátil. Só que hoje, assim, as tecnologias vão avançando, né? As tecnologias vão sendo melhoradas e hoje, muitas vezes, o pessoal usa, nesses casos, se você quiser armazenar, pode usar também, se for uma grande quantidade de dados, é preferível armazenar no cartão de memória, né? Você tem um cartão de memória lá. É porque normalmente em microcontrolador, as memórias que tem lá dentro aí do EEPROM são pequenas. É só para você armazenar poucos dados, né? Se você quiser armazenar uma maior quantidade de dados, você vai usar um cartão de memória aí, né? Então, normalmente em microcontrolador, a gente tem essa memória, esses dois tipos de memória lá dentro. Esse aqui para armazenar o programa e essa aqui normalmente para armazenar alguns poucos dados. Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.